Agora chamamos o nosso colega engenheiro Bruno Flores, que abordará o tema A Questão do Carvão Nacional no Setor Siderúrgico. Ele possui graduação em Engenharia Metalúrgica pela Universidade do Rio Grande do Sul, mestre em Engenharia de Minas, Metalúrgica e de Materiais, atua principalmente nos temas vinculados a carvão mineral, carvão vegetal, coque, coqueificação, textura ótica de coques, briquetagem de resíduos ferrosos, autorredução e outros temas ligados à siderurgia. Então, por favor, assuma a palavra, Bruno. Muito obrigado, uma boa noite a todos. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer ao CENGE pela oportunidade, não só em meu nome, mas também em nome do Laboratório de Siderurgia, em nome do professor Vilela, professor Eduardo Osório, que são os responsáveis pelo Laboratório de Siderurgia, onde eu desenvolvo a minha tese. E, bom, meu tema hoje é falar um pouco, conversar um pouco com vocês sobre as possibilidades de uso do carvão gaúcho, ou do carvão nacional, a gente pode generalizar, na indústria siderúrgica. Então, rapidamente, o que eu vou procurar abordar durante a apresentação, né, vou fazer uma breve introdução. Essa breve introdução vai ser ainda mais breve, porque o Guilherme já utilizou uma das imagens que eu utilizaria, uma tabela comparativa. Vou falar do carvão mineral dentro da coqueificação, carvão mineral para injeção em altos fornos, carvão mineral na redução direta, outras oportunidades ainda para o carvão nacional e as pesquisas do Laboratório de Siderurgia. Bom, então, como introdução, é justamente o que o Guilherme já tinha passado para nós. Essa tabela que é realmente chamativa, onde mostra reservas provadas dos países, né, versus a produção desses países. E aqui o que a gente chama a atenção é que dentro dos 15 países com maiores reservas, todos os 14 países, com exceção do Brasil, eles também têm as maiores produções. O Brasil é o único que se destaca de forma negativa, porque a gente, apesar de ter uma grande reserva, tem uma pequena produção. É bem verdade que alguns desses países, eles têm, além de eles terem essa grande reserva, eles também têm o carvão como principal fonte de sua matriz energética, e isso não é o que ocorre no Brasil. Mas um contraponto disso é que esses países eles conseguem também, além de introduzir na geração de energia, conseguem, a partir do carvão, produzir produtos e valorizar o seu carvão, como o Guilherme estava mostrando agora, dentro da carboquímica e principalmente dentro da siderurgia. Tá? Pode passar. Então, agora eu começo a mostrar para vocês por que e onde o carvão mineral pode ser utilizado na fabricação de aço. Pode passar. Bom, assim como na matriz energética a gente tem a possibilidade de gerar energia a partir de carvão ou a partir da energia eólica e etc., quando a gente está falando na produção de aço, nós também temos diferentes tipos de rota para a produção de aço. Aqui a gente tem 3 rotas, né? Alto forno, redução direta e forno elétrico, sendo que alto forno e redução direta ou redução fusão são as 2 rotas de fabricação de aço que utilizam carvão como matéria-prima. Então, nessas rotas a gente tem o minério de ferro passa por um processo para remoção de oxigênio, e essa remoção de oxigênio pode ser feita pelo carvão ou pelo gás natural, no caso da redução direta. Tá? Essas 2 primeiras rotas, elas são basicamente as principais que utilizam, e o alto forno é a rota majoritária, né? Em torno de 68% do aço no mundo é fabricado através dessa rota, e no Brasil ela é ainda maior, é em torno de 75%. Né? E a gente tem uma terceira rota que não utiliza carvão, é a rota que a gente utiliza, por exemplo, aqui no estado do Rio Grande do Sul, né? Através da fusão de sucata, que no mundo é 30% e aqui no Brasil é 25%. Então, para dar uma ideia de qual é a importância do mercado siderúrgico dentro do nosso contexto de carvão, tem esse dado aqui embaixo, onde cerca de 1,2 bilhão de toneladas de carvão são utilizadas anualmente na produção de aço, o que representa cerca de 15% do consumo total de carvão no mundo. Tá? Então, a questão é justificar realmente a importância
que tem o carvão dentro da siderurgia e a importância que a siderurgia tem para o carvão. Então, agora eu começo a falar um pouquinho dessa principal rota de consumo de carvão, que é o alto forno. Tá? Aqui a gente tem o forno. Obrigado. Bom, esse aqui então é o alto forno. O carvão ele é utilizado de duas maneiras dentro do alto forno. Ou ele é processado, feito a coqueificação, e aí ele é carregado no topo do alto forno, junto com o minério de ferro, que também é carregado no topo do alto forno, ou o carvão ainda ele é diretamente injetado no alto forno. Tá? Dentro desse alto forno a gente tem camadas sucessivas de coque e minério de ferro, e através de uma reação de redução, então a gente gera o produto que é o ferro gusa e o nosso rejeito, que é a escória. 75% do carvão que entra, que é utilizado nesse processo, ele passa primeiro pela coqueificação. Essa coqueificação, pode passar. O processo de coqueificação, basicamente, ele consiste na pirólise do carvão, né? Aquecimento do carvão em ausência de oxigênio, para a gente gerar um produto chamado de coque, e esse coque, então, ele é mais adequado para a utilização dentro dos altos fornos e para a geração de ferro gusa. Pode passar para mim? Essa coqueificação, industrialmente, como é que ela é feita, tanto no Brasil quanto no mundo, né? A gente tem dois tipos de fornos que são utilizados para fazer industrialmente essa coqueificação. O mais comum deles é a coqueificação em baterias de tipo vertical, como essa que a gente vê aqui. Isso aqui é um forno que tem 45 centímetros, mais ou menos, de largura, por 4 a 6 metros de altura, e comprimento, na outra dimensão que a gente não está enxergando, ele tem em torno de 12 metros. Né? Então, são fornos em torno de 40 toneladas, de 30 a 40 toneladas que a gente carrega de carvão, e cada uma dessas portinhas que a gente vê aqui é um forno. Geralmente, as coqueirias dentro das usinas siderúrgicas têm em torno de 60 a 100 fornos desses. O que é gerado nesse tipo de coqueria? Né? Nesse tipo de coqueria, a gente tem dois produtos. O coque, no final, é em torno de 75% da massa de carvão é coque, e 25% da nossa massa inicial se transforma em gás. Esse gás ele é utilizado como combustível, grande parte dele é utilizado como combustível dentro das siderúrgicas, e uma parte dele é transformado em produtos carboquímicos. Né? Grande parte a carboquímica que vem de carvão e que vem de carvão e que está instalada hoje no país está sempre instalada e associada às plantas siderúrgicas. Pode passar para mim. Esse é o outro tipo de coqueificação industrial. Então, naquela lá nós tínhamos um perfil vertical, essa aqui a gente tem um perfil horizontal. Tem diferenças técnicas entre uma coqueificação e outra. Quando a gente pensa no nosso carvão gaúcho ou carvão nacional, incorporando também Santa Catarina, esse tipo de coqueificação ela é um pouco mais adequada para o nosso tipo de carvão. Mas o interessante aqui, comparando as duas coqueirias, é que na outra nós tínhamos os dois produtos, coque e gás, e aqui a gente tem coque também no final, só que aquele gás que a gente gerava e depois fazia a limpeza ou utilizava ele em outros processos, a gente queima esse gás e gera energia. Então, aqui tem um exemplo de uma das coqueirias instaladas no Brasil, a Suncoke, uma coqueria americana, que ela tem uma capacidade de geração de coque de 1,5 milhão de toneladas por ano, e ela é uma usina de geração de energia de 155 megawatts. Bom, a questão do PCI, quando a gente divide, né, aqui são as duas formas de entrar carvão dentro do alto forno. Os carvões coqueificáveis, eles têm propriedades muito específicas e eles são carvões, digamos, mais raros no mundo. E por serem mais raros e por terem essas propriedades específicas, eles são, de maneira geral, muito mais caros que os carvões que a gente consegue utilizar em PCI. Pode passar para mim.
Então, quando os altos fornos, até 30 anos atrás, eles não usavam essa injeção de carvão pulverizado, né, na zona das ventaneiras, e isso se tornou cada vez mais comum justamente pela possibilidade de substituir parte desses carvões que precisam ser coqueificados por carvões mais baratos. E eu estou falando principalmente no PCI, porque o PCI é uma das grandes oportunidades para o carvão nacional. E a vantagem, então, é a substituição. E ele tem outras vantagens de cunho operacional, econômico para o alto forno, como diminuição dos custos de produção, aumento da produtividade dos altos fornos, aumento da vida útil das coquerias, porque tu para de consumir tanto coque, diminuição das emissões causadas pela produção de coque, porque o grande vilão em termos de emissões dentro de uma planta siderúrgica é a planta de coqueificação. Bom, mas agora, começando a enfocar um pouquinho mais para pensar quais são as oportunidades que os carvões nacionais têm para entrar nesses processos, porque hoje em dia 100% dos carvões que são utilizados na coqueificação, né, 100% dos carvões comprados pelas siderúrgicas, vêm de outros países. Mas então, quando a gente começa a pensar em carvão nacional para utilizar, né, nesse segmento industrial, a gente precisa pensar em propriedades. E aí a gente pode segmentar os carvões, tanto os carvões que são utilizados para coqueificação, quanto os carvões que vão ser utilizados para PCI, em 4 blocos, assim. O bloco da caracterização química, onde a gente avalia a matéria orgânica e inorgânica dos carvões. Caracterização física, caracterização petrográfica e caracterização físico-química, que são das propriedades plásticas. Essas propriedades plásticas são importantes para os carvões que a gente gera coque, né? E quais são as dificuldades dos carvões? Por que o carvão nacional não é utilizado hoje em dia para coqueificação ou para PCI? Quais dessas propriedades que barram o nosso carvão hoje dentro das siderúrgicas? Pode passar para mim. Obrigado. Então, principalmente, a gente pode selecionar esses 2 blocos de caracterização, né? A caracterização química. Os nossos carvões, em geral, as nossas jazidas, elas estão associadas a uma grande quantidade de matéria mineral, né? Essa matéria mineral, infelizmente, ela é finamente dispersa na nossa matriz de carvão e ela é muito difícil de retirar através dos métodos de beneficiamentos tradicionais. Então, de modo geral, o que o pessoal nas plantas siderúrgicas fala, quando a gente chega com uma ideia de utilizar carvão nacional, o carvão nacional no passado já foi utilizado para coqueificação, então o pessoal em planta ele já tem um conhecimento desse carvão, é que o carvão nacional tem alto teor de cinza. Esse é o primeiro impacto. Por quê? Porque os carvões que são importados para coqueificação e para PCI, eles têm até no máximo 10% de cinzas. Os nossos carvões, direto de mina, têm em torno de 50, 60, muitas vezes, e quando a gente pensa em beneficiamento para a indústria termoelétrica, esse teor de cinza cai para 30%, 50%. Né? Então, esse é o primeiro ponto que a gente precisa superar quando pensar em carvão para siderurgia. Outro ponto é o alto teor de enxofre, que a gente tem dentro dos carvões que são utilizados para siderurgia, geralmente eles são utilizados com menos que 1% de enxofre. Os nossos carvões, tanto do Rio Grande do Sul quanto de Santa Catarina, giram em um pouco mais alto do que isso, né? Só que, se a gente trabalhar um pouco no beneficiamento, esses carvões, geralmente esse enxofre dos nossos carvões ele está associado à matéria inorgânica, ou seja, quando a gente faz um beneficiamento, a gente consegue retirar boa parte desse enxofre. E o último ponto, não pode voltar, obrigado. E o último ponto é a ausência parcial ou total de propriedades plásticas ou aglomerantes. Quando a gente pensa em coqueificação, isso é muito importante, né, porque essas propriedades é que conseguem fazer a transformação do que é carvão para coque. Mas quando a gente pensa em carvões para PCI a gente pode descartar isso aqui. Então, essa é uma grande oportunidade para o carvão aqui do Rio Grande do Sul. Pode tocar para mim. Então, de forma mais resumida, assim, o que a gente tem de necessidade qual é a necessidade de melhora dos nossos carvões para que eles sejam considerados um produto dentro das siderúrgicas? Basicamente, trabalhar em beneficiamento. Os carvões do setor de geração de energia giram em torno de 30 a 50, como eu tinha dito, e pode passar para mim.
E a necessidade, então, a gente tem a necessidade de geração de um produto criado para atender as siderúrgicas com teor de cinzas em torno de 10% a 15%. Fora disso, realmente vai ser bem difícil, mas a gente ainda tem algumas alternativas. Pode passar. Uma delas, e provavelmente a mais viável, é realmente trabalhar com misturas, né? Os carvões nacionais, eles, como a gente viu, dificilmente eles vão chegar a uma característica individual para que eles consigam, de maneira individual, substituir 100% dos carvões importados, tanto para coque quanto para PCI, mas a grande oportunidade está, então, na utilização de vários tipos de carvões, ou materiais carbonosos, aí a gente começa a falar em coque de petróleo, carvão vegetal, para que as propriedades dos nossos carvões cheguem numa média que possa ser utilizado pelas siderúrgicas. Pode passar. Bom, isso fecha a parte mais técnica do que é necessário dos nossos carvões. E agora eu gostaria de apresentar um pouquinho do que é o potencial da siderurgia como mercado consumidor de carvão. Pode passar. Bom, esse aqui é o parque siderúrgico completo do Brasil, né? Está espalhado por várias regiões do Rio Grande do país. Aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem 2 usinas siderúrgicas, mas elas não consomem carvão, elas produzem aço a partir da fusão de sucata. E as usinas que majoritariamente consomem carvão, elas estão localizadas basicamente em 4 estados, né? Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo. O nosso parque siderúrgico hoje tem capacidade instalada de em torno de 49 milhões de toneladas de aço, e o Brasil, no ano de 2014, produziu 33,9 milhões de toneladas de aço. Tá? Pode passar. Aqui estão destacadas as 7 maiores empresas produtoras de aço no Brasil e as 7 maiores também que utilizam carvões na produção de aço. Então, a gente tem a ArcelorMittal como maior, a CSN, Usiminas em Ipatinga e em Cubatão, CSA no Rio de Janeiro e a Arcelor Monlevade. Então, essas usinas somadas, elas representam 75% da produção siderúrgica do Brasil. E aí a gente vai ver o que elas consomem de carvão. Então, o que o Brasil atualmente consome de carvão importado dentro das nossas siderúrgicas é aproximadamente 12,5 milhões de toneladas por ano de carvões coqueificáveis e 2,8 milhões de toneladas de carvões para injeção. Então, a gente pode ver que a produção anual de coque está na ordem de 9,7 milhões de toneladas e o consumo 11,5, ou seja, a gente consome um pouco mais do que aquilo que a gente produz. Aqui a gente ainda tem, pode deixar mais um pouquinho, aqui ainda a gente tem um consumo de outros materiais carbonosos do nosso país, onde a gente pode ver que o carvão mineral coqueificável e o carvão PCI são responsáveis pela uma grande fatia do total de materiais carbonosos que o país consome. Pode passar agora. E aí, então, mais uma vez, salientando que no Brasil, atualmente, todo o carvão mineral utilizado pelas siderúrgicas é importado, né? E aqui está uma grande possibilidade da gente trabalhar, de trazer alternativas para a gente colocar os nossos carvões, tanto aqui do Rio Grande do Sul quanto de Santa Catarina, no panorama siderúrgico. Hoje o Brasil ele importa principalmente de países como Estados Unidos e Austrália, né? A Colômbia também entrou, principalmente nos últimos anos, com a aquisição, a Gerdau, uma das empresas siderúrgicas brasileiras, ela adquiriu algumas minas de carvão na Colômbia, então a Colômbia entrou fortemente no nosso cenário também de importação. E o quanto que isso pesa na nossa balança comercial, né? O Brasil hoje gasta em média 2,9 bilhões de dólares por ano na importação de carvão. Então, qualquer fatia desse mercado, seja 1%, seja 10%, ela é uma fatia bem generosa. Isso aqui é uma projeção, um cálculo bem simples que a gente fez, que é a possibilidade, se a gente chegar a suprir 10% da demanda de carvão siderúrgico, tanto PCI quanto para coque, no país, em siderurgia, o que causaria de impacto, né, na produção de carvão no país. Então, se a gente pensar o seguinte, produção de carvão siderúrgico, 10%
é 1,53 milhão de toneladas por ano, e o Brasil hoje produz, a sua produção de run-of-mine é de 13,5%, se nós considerarmos um rendimento de 30% nos nossos processos de beneficiamento, a gente, para atingir essa produção de carvão siderúrgico, a gente precisaria passar por uma produção agora de run-of-mine de 18,6%, ou seja, 10% da siderurgia, a gente teria um aumento de 40% no total de carvão no nosso país. Então, quer dizer, a siderurgia, por menor que seja a fatia, que a gente consiga utilizar carvão nacional dentro da siderurgia, ela estimula de forma importante o nosso setor. Pode passar. Só que aqui aí está salientado que essa consideração que a gente fez considera um rendimento no beneficiamento de 30%. Esse já é um rendimento otimista, e por isso a gente salienta que tem essa frase aqui embaixo, que é a exploração otimizada das jazidas de carvão mineral nacional, considerando o uso misto siderúrgico e térmico. Ou seja, dentro da siderurgia, a gente, devido às condições e às características dos nossos carvões, a gente dificilmente vai pensar nos carvões nacionais somente para a produção de carvão metalúrgico, porque o rendimento disso vai ser baixo. Então, a gente precisa associar a produção de carvão metalúrgico também com a produção de energia elétrica. Agora, fora do alto forno, que é a principal rota de produção de aço, quais são as outras oportunidades que tem o carvão nacional na siderurgia? Tá? Pode passar para mim. Essa rota de redução direta ou redução-fusão, ela corresponde a 2% no mundo, mas aqui no Brasil ela corresponde a 0%. Nós não temos processos de redução direta nem de redução-fusão. Nós já tivemos um processo de redução direta tanto aqui no estado, né, na década de 70 e 80, nós tivemos experiências dentro da Aços Finos Piratini. Aqui na bancada está uma das pessoas que trabalhou no projeto, que é o Scherer. E nós tínhamos uma usina também de redução direta na Bahia, que foi desativada há pouco tempo. Mas essa é uma rota muito interessante da gente voltar a considerar, voltar a pensar na rota de redução direta. Pode passar. Então, a redução direta ela se difere do alto forno, né? O alto forno produz, o produto dele é o ferro gusa. O produto da redução direta é um material que não é líquido, ele é sólido, ou seja, a redução dos óxidos de ferro se dá completamente no estado sólido, e que a gente tem como produto é o ferro esponja, que é esse material que a gente está aqui. Esse material depois ele é introduzido em fornos elétricos, assim como a sucata. Então, ele substitui parte da sucata e entra na cadeia produtiva do aço. Pode passar. Então, a produção mundial de ferro esponja, já que a gente não tem no Brasil, né, isso aqui é uma distribuição do que acontece no mundo, majoritariamente através da tecnologia Midrix. A Midrix basicamente utiliza gás como redutor, mas a fatia que eu gostaria de falar é aquela fatia onde na redução direta, utiliza carvão como agente redutor. Pode passar. Esse aqui é o processo SLRN, é o mesmo processo que a gente teve aqui no estado. Né? Basicamente, o que é? A gente tem a introdução de minério de ferro, seja na forma de pelota ou seja na forma bitolada, junto com carvão, em um forno rotativo. Nesse forno rotativo, a gente tem a geração de gases redutores, depois a gente tem a geração do nosso ferro esponja, e aqui a gente tem separação, então, entre as cinzas e o char do nosso material e o ferro esponja produzido. A grande vantagem desse processo em relação ao alto forno, que era o anterior que a gente estava falando, é justamente que esse processo ele é um pouco mais flexível quanto ao teor de cinzas que os carvões podem entrar nesse processo, né? A maior experiência hoje no mundo nesses processos é da Índia. A Índia tem problemas relativamente semelhantes ao Brasil, ela tem uma grande quantidade de carvões, mas com uma quantidade de matéria mineral associada muito alta, e ela viabiliza, então, a utilização desse tipo de carvão através desse tipo de processo.
Aqui, então, a experiência nacional, que foi na década de 70 e até a década de 80, utilizou carvão do Recreio, e quando a Aços Finos Piratini foi privatizada, então o processo foi interrompido, foi fechado. Então, o Sharon me corrigiu, foi um pouco antes da privatização. Obrigado, Sharon. Outras oportunidades que o carvão nacional tem dentro do contexto siderúrgico ainda, tá? Então, aqui rapidamente passando, processos siderúrgicos nos quais a gente ainda poderia também pensar em utilizar carvões nacionais. Processo de pelotização, esse é um pouco menos importante, porque a pelotização consome uma quantidade bem baixa de carvão, mas o Brasil é um dos principais produtores de pelota de minério de ferro, então é um processo a se considerar. Novos processos de coqueificação, então esse processo chamado Scope 21 é um processo desenvolvido pela indústria japonesa. Eles conseguem utilizar, através desse tipo de processo de coqueificação, carvões com qualidades bem diferenciadas, com teores de cinza mais alto e com propriedades coqueificantes inexistentes, assim como a gente tem nos nossos carvões. Então, mais um processo que a gente poderia pensar para o país. E ainda os processos de redução-fusão, Corex, Tecnored, entre outros. São processos que a gente não vai falar devido ao tempo, mas são processos muito interessantes para os nossos carvões devido às características dele. Pode passar. Pode passar mais um. Esse aqui, salientando agora só para fazer o fechamento, né, em 2012 foi emitido esse documento, que é o Roadmap, foi feito pelo Centro de Gestão e Estudos Estratégicos, reuniu uma série de colaboradores, dentre eles o professor Vilela, o professor Eduardo, que fizeram uma série de levantamentos e uma série de indicações para a possibilidade do uso de carvão nacional dentro da siderurgia. Então, várias das indicações que foram feitas durante essa palestra aqui, então, elas estão todas contidas dentro desse documento. Pode passar. E agora, por fim, eu gostaria só de fechar, então, mostrando algumas pesquisas do Laboratório de Siderurgia. O Laboratório de Siderurgia, que é um laboratório pertencente ao Departamento de Engenharia, a Escola de Engenharia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Pode passar. O laboratório, então, ele coordena e executa projetos em parceria com empresas e com o apoio dos órgãos fomentadores de pesquisa e formação de recursos humanos. Ele é coordenado pelo professor Vilela e ele atua basicamente em toda a área siderúrgica, né? Desde o que a gente chama de redução, que era justamente os processos que eu estava falando hoje, que é coordenado pelo professor Eduardo Osório, mas também atua nas áreas de aciaria, modelagem e área ambiental. A nossa equipe, 3 professores, professor Vilela, professor Eduardo Osório e professor Wagner, 3 pesquisadores, um técnico científico, 9 doutores, onde eu me incluo, 7 mestrandos e alguns bolsistas de iniciação científica. E agora, destacando, então, rapidamente, duas áreas do nosso laboratório, que é a avaliação do uso de carvões para PCI. Então, o laboratório tem um histórico antigo de avaliação, né? Os professores, desde do final da década de 80, trabalham para buscar uma solução para o carvão nacional dentro dessa tecnologia de PCI. Então, a gente trabalha lá no laboratório desde a caracterização dos carvões, avaliação de combustibilidade, avaliação hoje de combustibilidade em simuladores, avaliação da estrutura porosa de carvões PCI, e eu gostaria de destacar 2 projetos. O primeiro deles é o projeto de doutorado da minha colega Cláudia. Pode voltar ali rapidinho? Mais um. Obrigado. Que é a avaliação da combustibilidade de carvões nacionais via simulador da zona das Ventaneiras de Altos Fortes. Esse projeto ele é em parceria com a Gerdau, né? Então, uma empresa siderúrgica, ela através da figura do professor Vilela, eles tiveram o interesse de estudar os carvões nacionais, mais uma vez, né? E eles vieram até o laboratório buscar algumas alternativas. Então, um dos projetos que está sendo desenvolvido junto à Gerdau é esse, e pode passar.
A outra área que a gente atua bastante também é na avaliação do uso de carvões para coqueificação, também mesma série de etapas, né? Caracterização, seleção de carvões, fabricação de coque em escala laboratorial, caracterização de coques, e aí o outro projeto que está em destaque é o projeto que eu estou desenvolvendo durante a minha tese agora, que é a avaliação da viabilidade técnica de uso de carvões brasileiros na produção de coque para altos fornos. Agradeço a atenção de todos, muito obrigado.